Olá pessoal, vamos dar continuidade. Nós vamos começar a falar agora sobre licitações. Licitações. Nós temos grandes novidades agora nesse tema, porque foi promulgada, sancionada, publicada no dia 1º de abril de 2021 a nova lei de licitações, Lei 14.133. Tá? E aí nós vamos tratar exclusivamente dela. A gente vai esquecer aquilo que era tratado na Lei 8.666 e nós vamos tratar especificamente sobre a nova Lei de Licitações. Bom, qual é o conceito de licitação? Licitação é um procedimento administrativo no qual o poder público ele abre a possibilidade que os interessados em contratar com a administração pública se apresentem e concorram entre si para que o vencedor dessa disputa adquira o direito de ser contratado pela administração pública. Tá? Para a gente garantir o cumprimento daquele princípio da impessoalidade, em que a administração, o administrador público, ele não pode preferir um indivíduo em relação ao outro, uma empresa em relação a outra, que nós temos um procedimento licitatório que ele serve para isso, para a administração pública escolher qual é a pessoa natural ou jurídica que vai ser contratada pela administração pública a partir de critérios objetivos, certo? Então, a licitação ela tem a natureza jurídica de um procedimento com finalidade seletiva. Ela seleciona, lógico que a finalidade última é a contratação em si, né? Mas é um procedimento de seleção, é um procedimento de escolha do futuro contratante, certo? No final das contas, o último objetivo é contratar com o poder público. Bem, vamos lá. Para a gente falar de licitações, é interessante a gente falar sobre a competência legislativa. O artigo 22 da Constituição, ele estabelece as competências legislativas da União. Compete privativamente à União legislar sobre. Aí nós temos lá o inciso 27, que vai falar que compete à União editar normas gerais sobre licitação e contratação. Tá? Então, normas gerais sobre licitações compete à União legislar sobre esse assunto. Tá? Para todas as modalidades de licitação, para a administração direta e indireta, em todas as esferas de poder, União, Estado, Distrito Federal e municípios, inclusive as empresas estatais, empresa pública, sociedade de economia mista. Então, quem tem que legislar sobre isso é a União, certo? Bom. E aí, existem alguns problemas, já apareceram alguns questionamentos no STF sobre competência legislativa, porque de vez em quando algum ente federativo resolve legislar sobre licitações. E aí há uma discussão se aquele ente federativo ele tem competência para legislar sobre o assunto. Qual é a dúvida, na verdade? Se aquela lei que foi criada pelo Estado ou pelo município é uma norma geral ou se é uma norma específica. Se for uma norma específica, o Estado ou o município tem competência para legislar, não tem problema nenhum. Mas se aquela norma for considerada norma geral, aí o Estado ou o município invadiu a competência legislativa da União e aí a norma é inconstitucional por conta disso. Certo? Então, nós temos aí alguns julgados que eu coloquei para vocês aí, tá? Da ADI 3059, que foi julgado em 2015, em que um Estado-membro ele legislou sobre licitações e falou que no âmbito estadual seria dada preferência à aquisição de software livre, tá? Softwares baseados em software livre, em sistema de software livre. O STF nessa ADI, ele falou que o Estado-membro em dispor dessa forma, ele não invadiu a competência da União e, portanto, aquela lei que falou sobre preferência em contratação
de software livre é constitucional. Tá? E um outro questionamento também é se essa matéria era de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Também não é. Tá? O STF falou, olha, essa matéria ela não está inserida no artigo 61, parágrafo 1º, então não é competência, não é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Tá? Então, declarou a lei estadual constitucional, certo? E aí teve outra ação direta de inconstitucionalidade, uma lei do Estado do Rio Grande do Sul, que obrigava o governo do Estado a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos à contratação de obras públicas, né? Para reforçar aquela questão do princípio da publicidade, a publicidade ativa da administração pública. E aí o STF também falou que isso não invadia a competência da União, e essa lei, portanto, era constitucional, porque estava apenas reforçando o princípio da publicidade e era só relativa aos contratos sobre obras no estado do Rio Grande do Sul, então era norma específica. Certo? Aí o STF na ADI 1746, ele falou que a lei estadual era inconstitucional, porque ela criou uma regra sobre rescisão de contratos. Tá? E aí falou, olha, você está criando uma regra de rescisão para a administração pública pagar parcelado. Isso aqui é uma norma geral sobre gestão de contratos, então essa lei é inconstitucional. Então, a discussão muitas vezes vai gerar em torno disso. Se a matéria é norma geral ou se é norma específica. Então, as discussões sempre giram em torno disso quando um estado ou município legisla sobre licitações. Tá? Deixando claro que estados e municípios podem legislar sobre licitações e contratos administrativos, desde que sejam normas específicas. Tá? Bom,